Aumenta aí o volume. Vamos lá! Tem ninguém aqui perdendo tempo, né? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, veja o sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Uhul! Araguari, Araxá, Belo Horizonte, Bocaiúva, Brasília, Campinas, Campo Grande, Canápolis, Candeias, Carmo do Paranaíba, Catalão, Coromandel, Cuiabá, Esmeralda, São Gotardo, Guilhermina, Cadê minha estafeta? Ipajipe, Taobim, Cadê a Tuiutaba, Patrícia? João Pinheiro, Patrícia. Monte Alegre, Montes Claros, Nova Aurora, Patos de Minas, Patrocínio, Pedrinópolis. É isso? Pedrinópolis, atenção. Pinheiro, Prata, São Gotardo, Teófilo Otônio, Três Corações, Tupaciguara, Uberlândia, Uberaba e Unaí. Quem é bom de memória aí? Eu quero 5 pessoas aqui agora. Que hora que eu quero ver? 5 pessoas. Como? Akuma? As 3 pessoas que lembrarem o maior número de cidades vão levar prêmio. São O 3 maior prêmios. número. Vamos lá, nós vamos receber São 3 5 aqui no prêmios palco. agora à Vai tarde? ter 3 campeões. Cadê a nossa estafete? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê a nossa estafete? Para entregar os presentes. Vem. Miss Cofrone, tá aqui. Administra. Vem. Vamos ver, vamos ver. Aqui é lugar de alegria. Isso mesmo. Gente, aqui é lugar de alegria. Anime-se, gente. Eu falei que hoje eu subi você aqui, tá, estou quem? aqui para animar vocês. Vai falando. Vamos passar uma musiquinha pra gente dançar antes do... Vamos dançar um pouquinho? Dançar? Ih, por que não? Não, vamos falar os nomes das cidades? Uma musiquinha aí pra
Cadê as outras pessoas? Tem Vamos mais lá. uma. Você vai? Não. Passatempo, tic-tac, tic-tac, Patos passa de a hora. Minas, Belo Horizonte, Tupaciguara, Peraí. Araguari, Patos de Minas, Belo Horizonte, Tupaciguara, Araguari. Paz de Minas, ok. Patrocínio, Patrocínio, ok. Vai falando. Tupaciguara. Não, já falei todas. Fica quietinho. Uberlândia tem que contar também, é claro, né? Ai, gente, vamos lá. Começa do Uberaba. Começa do começo, dá pra ele, porque ele contou só 2, eu contei 7. Ele conta. Ela já contou 7. Você tinha a lista para conferir aí? Ela contou 7. Então vamos lá. De Contou novo? 7, ok. 7. Ok. Gente. Cuiabá. 8. Cuiabá não. Mais uma. Coromandel. Ah, Cuiabá sim, desculpa. Cuiabá. Cuiabá, Coromandel, 7, 8, 9. Unaí. 10, Montes Claros. 11, Carmo do Paranaíba. 12. Cadê o povo? Manifesta aí, pessoal, de onde Ó, vocês são. não vale dar cola, não. Não vale passar cola. Não, então só 12, 11. tá bom? 12. Vamos ver. 12. Vamos lá. Ituiutaba, Uma, Uberlândia, 2, União de Minas, Unaí, Unaí, ok. 3, Sete Lagoas, não é Sete Lagoas, Belo Horizonte, não, não. Ela falou Belo Horizonte. A Belo contou. Horizonte, sim, Horizonte. desculpa. Sim, Belo Horizonte, cidade perto de Belo Horizonte, Me ajuda, para eu não errar. Patos de Minas, Pedrinópolis, 6, Vai. Continua, você consegue. Vai, força, força na peruca. Coromandel, 7, Cuiabá, Patrocínio, Peraí. Cuiabá, patrocínio, beleza? foram 9. 9, Foram 9. 9. Uberaba, 10. É porque tinham ido 9. Araguari, Ai, ganhou meu Deus, bola. 11. Uberaba, Araguari, Carambola, não? Qual? Carambola não tem? Carambola Tem não. alguém me dando dica. Não, chega, Não, deu. não. 11, 11, 11. Deu. 11, 12, 11. Vamos lá. Primeiro e segundo lugar. Verônica. Vamos lá, Verônica. Ajuda a conferir. Vem pra cá com essa lista. Vai lá na frente. Isso, vai lá. Uberlândia, Teoflotone, Araxá, Montes Claros. Calma, vai devagar. Uberlândia, Teófilo Otoni, Araxá, Montes Claros. Conta, tá contando? 4. Montes Claros, 5, você falou, né? Itaubim, Goiás. Itaubim. Itaubim. Goiás? Goiás é estado, não tem Goiás aqui não. Não tem Goiás Velho aqui, não. Seria cidade. Ituiutaba, Qual? Ituiutaba, 6. Montes Claros, Já falou. Uberaba, hã? Qual? Uberaba, Uberaba, 7. Belo 7. Horizonte, Belo Horizonte, 8. Tchau. Santana do Paranaíba também tem? Santana do Paranaíba, don't have. Não, Parecido. Quantos que foram? 7. 7. Só 7. Memória é um negócio, né, gente? Acabei de falar os 35 E isso que esse nomes. povo aqui é tudo abaixo dos 20, né? Imagina nós que já passamos dos 25. Beleza? 7, 12, 11, 7. Tem mais? Mais ninguém? Venha, gente. Sube aqui. Não, sobe aqui, amor da minha vida. Vem cá. Quê? Primeiro, segundo? Só Tô acima dos 20, então vamos lá, são né? 3. Vamos de perto. Uberlândia, Peraí, calma. Berlândia, Araguari, Araguari, Ituiutaba, Três. Ituiutaba. Capinópolis, Peraí, sim. Sim. 4, Patrocínio, 6. Patos de Minas, Patos de Minas.
6, Carmo do Paranaíba, 7, Pedrinópolis, 8, Montes Claros, 9, Belo Horizonte. 10. Ai, meu Deus, hein? Vamos lembrar dos que já foi falado aqui. Falou do Cuiabá. Vale os palestrantes? Campo Lógico Grande. que vale. 11. Né, Cuiabá foi 11? Campo Grande. Tem uma palestrante de Campo Grande? Campo Grande, 12. Lembrei dela. E mais uma para mim ganhar, senão eu vou empatar com a colega, hein? Ela veio para ganhar, hein? Montes Claros, já falei? Falou. Vai lá que você consegue. Falei Alaguari já, não lembrando. Agora vai repetindo. Teófilo Otônio, que eu não tinha falado ainda. Teófilo o quê? Otônio. Oh, meu Deus do céu, 13! 13? Então, que é isso? Muito obrigado pela participação. Quer mandar um beijo para O quem? prêmio de consolação é um beijo. Um beijo cheiroso. As 3 que fizeram o maior número vão ganhar os prêmios, beleza? Meninas campeãs, vocês vão ganhar prêmio com a nossa estafete. Ela vai entregar um presente para cada um de vocês, um brinde. Parabéns, obrigada pela participação. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Muito bem. Muito bem. Então, agora vamos... muito obrigada. Eu vou te contar uma coisa, esse meu assistente é uma beleza. Gente, agora nós vamos assistir a um vídeo. Fique de olho. O vídeo agora é o de bairro em bairro. De bairro em bairro. Nós nos casamos em 87, tivemos um filho biológico em 89 e já tínhamos vontade de adotar uma criança. Aí, nesse meio tempo, apareceu a Mariana na nossa vida. Em 92, a gente adotou a Mariana. Naquela época, não tinha esse processo de adoção como é feito hoje, era muito diferente. E então foi assim, bem menos burocrático. Fomos pais dela na gravidez da mãe dela, porque a mãe dela ela estava muito pequena e não tinha uma estrutura familiar, e ela teve que passar, a gente teve que passar a ajudá-la para que ela desenvolvesse no útero da mãe. E, graças a Deus, ela nasceu com 2 quilos e 160 gramas, mas muito grande, já tinha 49 centímetros. Só não tinha peso, mas o tamanho ela tinha. As we sit alone, I know someday we must go on. Vi uma entrevista na televisão onde pedia voluntários para abrigos aqui em Uberlândia para passar final de ano com as crianças. E lá nós conhecemos o Marcos. Desde o primeiro dia que ele nos viu no abrigo, foi amor à primeira vista. Nós entramos com um processo de adoção. Não vou dizer para você que foi fácil, porque foi um processo longo, porque o Marcos não era destituído da família biológica. Então, para a adoção acontecer, era necessária essa destituição. Então, levou um tempo maior. Todas as vezes que a gente ia no abrigo, ele perguntava: já ficou pronto o papelzinho?
É especial, porque eu achava que já era filho deles, porque vim para a casa deles, eu já achava que era. Mas não, aí quando eu voltava, quando eu ficava aqui, eu gostava muito de brincar. Mas quando eu voltava, eu não gostava, porque eu saía chorando, porque eu queria ficar. Eu gostava muito dessa família. Inclusive, foi através da Pontes de Amor que a gente tem tido assim, melhoras na convivência com ele. Porque lá a gente tem as reuniões, né, mensais, que a gente troca experiência com outros casais que também adotaram crianças maiores, igual o nosso. Isso é importante demais. Nós somos um grupo de apoio à adoção, convivência familiar e comunitária. Hoje nós trabalhamos com adoção legal, temos uma parceria junto com a Vara da Infância e Juventude. Nós temos atendimentos jurídicos. Hoje o casal que tem, o pretendente, que tem intenção em adotar, hoje a ONG ela tem esse serviço jurídico para acompanhar todo o processo. Então você pode vir, quem é interessado pode vir, pode tirar todas as dúvidas de como funciona o processo legal, preencher, trazer a documentação, preencher o formulário, onde mesmo a Raquel falou que você pode colocar as características da criança. Hoje tudo pode ser feito por aqui. Nós também temos os nossos encontros mensais, que é aberto ao público. Ele acontece todas as quintas-feiras do mês. São temas totalmente voltados à questão da adoção e a convivência familiar, de várias vertentes, de vários olhares. Então, tem da área jurídica, psicológica, pedagógica, social, Então, vários profissionais que vêm para falar de temas relacionados à questão da adoção e à convivência familiar. Lá no fórum, toda a parte burocrática do negócio, vamos dizer assim. Deu certo, você adotou, tá aqui com você, Mas o depois é que eu acho que não digo mais importante, mas é tão importante quanto, sabe? A preparação que a gente tem antes, tudo bem, é importante, mas o depois, o acompanhamento, que é alguém para te auxiliar, sabe? Alguém que conhece mesmo, assim, que vai te ouvir, que vai te ajudar a enxergar. Qualquer pessoa hoje, ela tem direito de adoção. Antigamente era mais casais, Hoje não precisa ser um casal, pode ser uma pessoa que não queira casar, mas queira ter um filho, tanto um homem quanto uma mulher, um casal homoafetivo, E pode ser casais que já têm experiências com filhos biológicos, Nós tivemos casos no nosso último curso de postulantes que casais que já têm netos estão na fila para adoção. Então, hoje não tem essa restrição. Esse gesto de amor foi muito importante para a minha vida. Ai, amor, quem diria, hein? Como assim, quem diria? Quem diria? Uai, ninguém imaginava. Ninguém imaginava o quê? Aliás, imaginava, Todo mundo já sabia, para falar a verdade, Sabia de quê? Sabia que você vivia me paquerando, isso sim. Ah, tá bom, te paquerando. Não foi bem assim, não. Claro que foi. Você não lembra aquele dia que você foi me mostrar o seu apartamento novo? Lembro muito bem aquele dia que você se convidou para conhecer minha casa nova. Eu me convidei? Ah, mas que coisa! E eu tive que tomar uma decisão. É isso. É claro, existe tempo para tudo. Tempo de decidir. Isso mesmo. Aliás, tempo de decidir é o tema da nossa palestra de hoje. E agora com vocês, a nossa palestrante, Katy Brown. Ela é juíza de direito da Vara da Infância e Juventude e do IDOSC de Campo Grande, pós-graduada em controle de constitucionalidade, direitos fundamentais e em direito e antropologia filosófica,
membro da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Não se esqueçam de anotar as suas perguntas, porque depois nós vamos ter um debate, certo? Durante a palestra, então, gente, ó, vamos anotando, vai deixando a coisa assim, quentinha para depois, ok? Bem-vindo. Acaba com a gente, Cat Brown. Berlândia que está acabando comigo, passei o horário do almoço lá no mercado municipal. Tinha umas encomendas, né? A goiabada cascão, um doce de leite. Voltei com 4 sacolas, por isso eu digo que está acabando comigo. Mas é um prazer estar com vocês nessa tarde para a gente continuar falando desse assunto que nos inquieta tanto e nos faz trabalhar e continuar estudando e refletindo, que são as questões afetas à infância e juventude. O nosso tempo agora de palestra vai ser sobre o tempo de decidir. E eu imagino que vocês pediram para uma juíza falar sobre isso, porque também imaginam que tudo que diz respeito à criança e adolescente, quando se trata de decisão, está a cargo de um juiz, não é? Então, eu vim para a gente dividir um pouco essas tarefas, porque é uma tarefa pesada demais para um juiz decidir coisas tão importantes como essa, né? Eu digo que, quando a gente faz a faculdade de Direito, a gente se prepara para muitas coisas, mas não imagina, quando você chega na sua primeira comarca, que você vai ter nas suas mãos a decisão de dizer se aquela criança fica ou sai de sua família. E são tantas consequências graves decorrentes de qualquer decisão que você tome, que a gente não esquece nunca da primeira destituição do poder familiar, daquela que você não deu e se arrependeu, daquela que você deu e se arrependeu também, não é? E a gente vai assim sofrendo e estudando e refletindo e pedindo a Deus ajuda para ver se a gente, no final das contas, mais acerta do que erra. E parece que é isso que acontece, porque o juiz ele não trabalha sozinho. Na hora de decidir, o juiz precisa se valer da preciosa atuação da equipe multidisciplinar, que atualmente costuma ser composta por um assistente social e um psicólogo das várias de infância e juventude. Algumas têm até o luxo de ter um pedagogo, não é? Eu ainda vou chegar lá, mas, por enquanto, a gente trabalha com psicólogo, assistente social, e os pareceres desses profissionais são importantíssimos para a gente tomar uma decisão. E eu quero mostrar para vocês, durante essa nossa fala, que há muitas outras pessoas que precisam tomar decisões antes de que o processo chegue na mão do juiz, para que o juiz dê aquele papelzinho, né, de que o nosso rapazinho falou agora no vídeo. E é interessante que, quando a gente vai aos abrigos, as crianças têm 2 perguntas, logo no começo. Quando é que eu vou voltar para minha mãe? Né? E depois já tem alguém para me adotar? Então, a gente lida sempre com essas 2 perguntas, e elas também vão nos estimular a pensarmos em quem tem decisões para tomar. Eu queria falar para vocês sobre um documento que é pouco divulgado no Brasil, porque quando ele entrou em vigor, nós tínhamos há pouco tempo editado o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que já era uma resposta desse documento da ONU, que se trata das diretrizes de cuidados alternativos para crianças e adolescentes. Então, esse documento vocês vão achar facilmente na internet. São recomendações da ONU para que os estados que fazem parte dessa organização garantam o mínimo para que crianças e adolescentes, quando afastadas de suas famílias, sejam tratadas com dignidade e tudo mais. Só que esse documento vai muito além, e ele traça algumas medidas também preventivas da separação das crianças de seus pais. E a gente não precisa ter medo de pensar assim, nossa, o dia que as crianças não saírem mais das suas famílias, vai acabar a adoção, então a gente não pode mexer com isso. A adoção sempre vai continuar existindo,
Porque existe a orfandade, os pais podem morrer, existem tragédias, não é verdade? Então, a adoção nunca vai acabar. Mas o que a gente verifica de separações de crianças de seus pais, isso sim, se não pode acabar, pode diminuir. E esse documento da ONU traz algumas diretrizes sobre isso. Então, quando nós falamos em decisão, muito antes do juiz decidir, nós precisamos que um outro agente de proteção das crianças e adolescentes, que é o poder público, especificamente no Poder Executivo Municipal, que hoje acabou herdando da Constituição Federal a maioria das políticas socioassistenciais, tome providências para evitar a separação das crianças de seus pais. Então, esse documento da ONU, ele diz que os esforços devem ser para apoiar as famílias em estado de vulnerabilidade, para que a gente não precise separar os filhos dos seus pais. E esse é um discurso que a gente já conhece, não é verdade? Inclusive, aqui no Brasil, muitas medidas eficazes foram tomadas nos últimos anos para fortalecer as famílias e evitar que muitas delas fossem retiradas, muitas crianças fossem retiradas do seu ambiente familiar. No último encontro de magistrados da infância e juventude, os colegas do Rio Grande do Sul disseram que quando, em Porto Alegre, começou a ser pago o Bolsa Família, as crianças dos abrigos desapareceram. Isso significa que havia muitas crianças acolhidas, porque suas famílias viviam numa situação de pobreza. E isso é algo inaceitável para nós, como sociedade, que por causa de pobreza, por causa de necessidade material, nossas crianças ainda estejam sendo afastadas de pais que são afetivos e suficientemente cuidadores. Então, já existem vários programas que estão à nossa disposição, apesar da crise que o Brasil enfrenta hoje, ainda existe verba para o pagamento desse tipo de subsídio para essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade por causa da pobreza. E aí nós precisamos, como rede de proteção, trabalhar o nosso preconceito. Eu venho de uma região em que há comunidades indígenas. E esses dias, um conselheiro tutelar fez um requerimento de acolhimento para o juiz de uma comarca vizinha da minha, solicitando que a criança fosse para o abrigo, porque no abrigo ele poderia ter pelo menos uma casa com piso de cerâmica, não é? E banheiro do lado interno. E esse conselheiro tutelar, ele acreditava firmemente que uma criança precisava mais de um piso de cerâmica na casa e de um banheiro dentro da casa, da construção, do que da convivência com seus pais. Então, esse é um ponto que me chama a atenção. Nós precisamos trabalhar os nossos preconceitos para a gente conseguir diferenciar facilmente o que é uma família em situação de vulnerabilidade material exclusivamente e aqueles outros casos que realmente merecem a intervenção, não é, da rede de proteção. Mas, com tanto tempo de acolhimento institucional de crianças e de trabalho que nós temos feito nas instituições, nós já sabemos o perfil das famílias que geram crianças para o acolhimento, não sabemos? Eu acho que nós poderíamos aqui relatar alguns tipos. Primeiro, famílias cujos pais são usuários de substâncias psicoativas. Confere com a problemática de vocês? Na minha região, essa é a maior causa. A questão do alcoolismo também. Quando um dos pais é doente mental, também confere, não é? E temos outras situações que a gente vai percebendo pela prática que são crianças, são famílias que geram crianças em situação de risco. Esse documento da ONU, ela identificou as seguintes famílias: aquelas cuja capacidade seja limitada por fatores como deficiências, uso inapropriado de drogas e álcool, discriminação contra a família com antecedentes indígenas ou pertencentes a minorias, ou então famílias vivendo em regiões de conflito armado ou sob ocupação estrangeira.
A gente pensa que isso está muito longe de nós, mas está bem aqui na nossa porta, não é? Então, a primeira decisão que é tempo de nós tomarmos cabe ao Poder Executivo, especialmente o municipal, de cada uma das nossas cidades, que é decidir executar uma política pública séria em favor daquelas famílias em situação de vulnerabilidade. Se nós conseguirmos identificar essas famílias, cadastrá-las como já deveria ter ocorrido, né, porque o Sistema Único de Assistência Social já tem previsão disso, inclusive de busca ativa de famílias em situação de vulnerabilidade, mas não basta identificar essas famílias e entregar para elas uma bolsa família ou uma cesta básica numa situação de emergência. É necessário executar uma política séria para o atendimento dessas famílias. E eu pergunto para vocês, se todo o empenho que a gente tem para preparar e capacitar os postulantes à adoção fosse empregado no atendimento dessas famílias em situação de vulnerabilidade, será que nós teríamos bons resultados? E nós temos percebido que sim. A diferença é que, normalmente, o postulante à adoção está muito motivado. A família natural não está. Ela, às vezes, está vindo de uma série de crises, de conflitos, de problemas, ela não está motivada. Mas, quando nós conseguimos motivar a família natural e empregamos em favor dela os mesmos esforços que a gente emprega para os postulantes à adoção, a gente consegue resultados semelhantes. Então, o que acontece? Nós, por exemplo, podemos nos esforçar muito em fazer uma criança maior se adaptar numa nova família. Mas, se nós tivéssemos feito este esforço com aqueles parentes dele que tinham um vínculo de afetividade, mas que precisavam de um apoio psicológico e tudo mais, talvez nós tivéssemos evitado que essa criança fosse afastada da sua família de origem, né? E eu não quero aqui sacralizar a família de origem, dizer que toda família de origem é maravilhosa. Não é isso, não. É que toda retirada de uma criança da família de origem para a família substituta passa quase que necessariamente por um período de acolhimento institucional. E ainda que acolhimento institucional seja algo necessário, nós não podemos negar que é um mal necessário. Porque o acolhimento institucional importa na violação de um direito fundamental da criança e do adolescente, que é o direito à convivência familiar. E aqui, quando eu falo em convivência familiar, eu estou falando do seu pai, da sua mãe, daquelas pessoas de quem eu tenho o nome, certo? Porque a gente tem falado nesse evento de família num sistema bastante amplo. Então, ainda que sejam maravilhosos os cuidadores, os padrinhos, a equipe técnica, nenhum deles vai exercer cuidados exclusivos sobre a criança como exerceriam bons pais e mães. Vocês concordam comigo? Então, ainda que seja um mal necessário, ao qual nós estamos recorrendo continuamente, a situação de acolhimento institucional ou familiar importa na violação do direito da criança e do adolescente conviverem com suas famílias naturais. Então, para a gente fechar esse tempo, fica aqui. Hoje é tempo de decidir pela execução de uma política pública séria, de prevenção da separação das crianças e dos seus familiares, ok? Mas vamos supor que, apesar de toda essa política séria que foi executada, há algumas situações tão extremas que, quando a gente sopesa esses interesses todos da criança, a gente entende que ela precisa de um local separado do local onde seus pais vivem, para ela poder ser protegida. Protegida da violência física, emocional, psicológica, protegida de uma negligência grave e de tantos outros fatores que são perniciosos para o bom desenvolvimento dela. Então, nós vamos pensar, quando uma criança vai para a instituição de acolhimento ou para o acolhimento familiar,
ali também nós precisamos tomar uma decisão quando essa criança chega. Num tempo muito antigo, não tão antigo assim, a instituição de acolhimento era chamada de orfanato e era visto como um lugar maravilhoso para as crianças irem. Quem assistiu aquele filme do contador de histórias, o Roberto Carlos, expressa o que a mãe dele pensava. É um lugar para onde eu vou levar o meu filho para ele se tornar doutor. Lembrei daquele rapaz de ontem, quando ele dava o depoimento dele. Como que chama o rapaz que é engenheiro ambiental? Anderson, né? O Anderson parece aquela história. Ele foi para a instituição de acolhimento e saiu de lá doutor, né? Mas isso é um mito que existia, de que o Estado era mais competente para criar e educar uma criança do que a própria família. Então, muita gente, muitos juízes, inclusive da minha geração, pensam assim: a criança estava em perigo, mas agora que está no abrigo, está tudo bem. Vou dormir tranquilo, vou descansar. Não é? E hoje é tempo de nós refletirmos que, quando uma criança chega para o acolhimento institucional, nós temos que começar uma batalha contra o relógio para reintegrá-la à sua família natural. É isso que a lei diz, não é? Então, não adianta a gente brigar contra a lei. A lei diz que, quando uma criança chega para o acolhimento institucional, nós vamos reunir as nossas equipes, inclusive é uma das diretrizes da política de atendimento, a interlocução do Poder Judiciário com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, Conselho Tutelar e instituições de acolhimento, ou seja, todos nós vamos trabalhar juntos para pensarmos o que de mais rápido podemos fazer, como podemos agilizar o retorno da criança institucionalizada para a sua família de origem. E isso acontece na maioria dos nossos acolhimentos. Não sei se isso é a realidade de vocês, mas o número de crianças em acolhimento institucional é um número rotativo, e todo mês, na minha comarca, nós temos mais ou menos 150 crianças acolhidas, todo mês entra 50 e sai 50. E essas que entram, elas muitas vezes, um terço delas, são rapidamente reintegradas no âmbito da sua família extensa. Não é? Enquanto a gente continua com os trabalhos junto à família natural, para ver se é possível que papai e mamãe se responsabilizem por essa criança. Mas o fato de que existam muitas reintegrações familiares, em curto espaço de tempo, demonstra para a gente que muitos acolhimentos não precisariam ter acontecido se, antes de aplicar essa medida extrema, nós já tivéssemos feito o levantamento da rede de apoio daquela família nuclear que estava em situação de vulnerabilidade. Então, quando uma criança chega ao abrigo, nós precisamos decidir pelo retorno dela para uma família, que deve ser uma família, a sua família de origem, nuclear ou a família extensa, ou mesmo colocar essa criança sob cuidados alternativos. E aí é que entram os cuidados de família acolhedora e tudo mais. Quando nós recebemos uma criança no serviço de acolhimento, provavelmente nós já temos o histórico dela que nos é trazido pela rede de proteção à infância e adolescência, exceto quando se trata de um recém-nascido, mas até nessa hipótese nós temos o histórico familiar. Então, o instrumento que hoje é obrigatório para todos nós manusearmos, que é o Plano Individual de Atendimento, não deve ser um documento apenas formal, onde a gente recorta e cola frases de efeito para poder cumprir aquela obrigação de remeter para tanta gente que é necessário, né, aquela cópia de documento. O plano individual de atendimento deveria ser um esforço honesto da nossa parte de dizer: essa criança está aqui por causa desses problemas. E esses problemas, para serem solucionados, precisam de tais medidas. E então, nós vamos nos reunir em audiência concentrada com a rede de proteção, a família, as pessoas de apoio daquela família, e vamos verificar a possibilidade
de trabalharmos naquilo. Quando nós falamos nisso, há uma outra decisão que precisa ser tomada. O tempo de estada de uma criança na instituição é o queijinho de Minas. O tempo de estada de uma criança numa instituição não deve ficar em aberto para a família. Nós precisamos comunicar à família de origem que nós vamos reavaliar aquele caso em 6 meses, que é o tempo que nos manda a lei. E se naqueles 6 meses ninguém tivesse mobilizado para modificar as questões realmente essenciais, nós podemos encaminhar aquele caso para uma destituição de poder familiar. Porque o que ocorre? Às vezes, em razão da idade da criança, de uma característica especial da saúde dela, nós ficamos postergando uma decisão de dar um parecer contrário à família de origem. Porque nós pensamos assim, ninguém vai adotar mesmo. Então, vamos tentar a mãe, vamos tentar o pai, e aí a gente procura os parentes de 6º grau, não é? E não dá certo. E se é difícil adotar uma criança naquele momento, aquela criança ser adotada naquele momento, dali 2 anos vai ser mais difícil ainda. Então, nós não podemos deixar para a família natural e extensa em aberto o prazo para a permanência da criança no abrigo. Até porque muitos deles ficam bem satisfeitos. Eu já tive vários pais que vieram me agradecer. Olha, ele está mais gordinho, vocês trataram os problemas de saúde, agora ele aprendeu a ler, né? E pais que receberam as crianças de volta, que vêm pedir para devolver para o abrigo, porque ele precisa ficar mais um tempo lá para aprender, para ficar mais educado. Não é? Então, tem gente ainda, inclusive pais, que acham que instituição de acolhimento é hotelzinho, colônia de férias. Né? Então, eu estou meio estressado e vou entregar as crianças ao cuidado do abrigo. Daqui 6 meses, né, eu volto e busco. E isso é uma realidade. Há quem pense assim, inclusive na rede de proteção. Né? Quem de vocês nunca ouviu dizer de alguém que quis acolher uma criança para dar um susto? Não é? Ou para outros fins desse tipo? Então, uma articulação que a gente precisa com a equipe do acolhimento, com a equipe do Poder Judiciário, todos aqueles que estão trabalhando com aquela família, é de avisar. Embora o prazo máximo de permanência no abrigo seja de 2 anos, o prazo para reavaliação é de 6 meses. E 6 meses é um prazo suficiente para a gente verificar se aquela família se mobilizou, tomou as atitudes iniciais para resolver seus problemas. Quem quer me convencer a fazer exercício físico, sempre me diz que eu preciso perseverar por 3 meses. Porque depois de 3 meses, se eu estiver fazendo exercício físico, eu nunca mais vou parar. E eu estou com tanto medo de chegar nesse ponto que eu nunca chego a 3 meses. Né? Eu sempre paro antes para garantir que eu não vou ficar viciada nesse negócio de exercício físico. Mas, com 3 meses de acompanhamento de uma família que tem filho na instituição de acolhimento, nós podemos verificar que coisas podem acontecer em 3 meses. Em 3 meses, um agressor pode ser afastado da convivência. Em 3 meses, uma pessoa que precisava de um atendimento psiquiátrico já conseguiu consulta, já começou a tomar seus remédios, já superou os efeitos colaterais. Em 3 meses, uma pessoa já ficou 3 meses em clínica, em comunidade terapêutica, e a gente já pode ver como está a motivação dela para deixar a drogadição. Agora, se chegou no 6º mês, momento de reavaliar e de verificar se aquela família tomou alguma providência e nada aconteceu, nós não temos por que esperar atingir 2 anos da criança no acolhimento. A hora de agir é aquela, é tempo de decidir. Então, eu tenho uma conta que eu preciso fazer com vocês. O tempo de permanência máxima da criança na instituição, vamos pensar que deu tudo errado, a criança, então, não voltou para a sua família, os pais foram destituídos do poder familiar, então agora a gente precisa encontrar uma família substituta, certo? Nós temos que fazer tudo isso em 2 anos, porque em 2 anos
a gente já tem que tirar a criança do acolhimento. Então, contem comigo, qual é o prazo de lei para durar a ação de destituição do poder familiar? 120 dias. Quando o processo vai para os tribunais, para ser julgado, ele tem mais 30 dias em cada tribunal, Tribunal de Justiça e STJ. 120 mais 30, 150 mais 30, 180. 180 dias são 6 meses, concordam comigo? Então, desses 2 anos, a gente vai passar, se tudo der certo, se não tiver citação por edital, se os tribunais de justiça cumprirem os prazos e os juízes também, nós vamos demorar 6 meses para definir a situação jurídica da criança, depois que nós chegamos à conclusão que a família não tem mais jeito. Então, a gente precisa muito antes desses 2 anos, já ter condição de decidir sobre iniciar uma ação de destituição do poder familiar. Há situações que são tão graves que a gente não vai ter nem como trabalhar com a família. Por exemplo, um pai viúvo que cuida sozinho de sua filha é acusado do estupro dessa menina. Nós vamos trabalhar com ele se modificar para ficar com essa criança? Não, não tem cabimento, não é? Então, são situações que autorizam a imediata propositura da ação de destituição do poder familiar. Mas o nosso desafio decisório, então, e aqui eu não digo para juízes, eu digo para as equipes técnicas, para psicólogos e assistentes sociais, dos CRAS, dos CREAS, das instituições de acolhimento, com 6 meses de acompanhamento de uma família, já é tempo de decidir se aquela família correspondeu aos encaminhamentos da rede de proteção ou não. E se ela não correspondeu, e se não há uma justificativa plausível para isso, é necessário ter a coragem de assinar um parecer opinando pela perda do poder familiar. E existem muitos técnicos que atuam na área da infância e juventude que se sentem muito desconfortáveis com essa posição. Eles pensam assim, mas é demais para mim dar um parecer que pode significar o afastamento dessa criança dos seus pais para sempre, sem garantia de que ela vai conseguir uma nova família. E isso é verdade. Mas se nós, que temos um pouquinho de voz mais alta, lembram do que disse ontem o Marco Túlio? A voz deles é muito pequena. Nós que temos uma voz um pouquinho mais alta, se nós não tivermos coragem de nos posicionar, nós vamos estar condenando crianças a viverem sem família. Seja natural, seja substituta. Então, quando a criança está no acolhimento, eu diria para vocês que depois de 6 meses é tempo de decidir. E quem deve tomar essa decisão é a equipe técnica, no sentido de decidir e ter a coragem, não é? De dizer, eu já não vejo possibilidade de nós trabalharmos com essa família. Esse reconhecimento de que foram esgotados os meios para a manutenção da família, da criança na família natural, ele deve ser uma conclusão da equipe técnica baseada em fatos concretos. Daí a importância dos contatos pessoais da equipe com as pessoas que foram indicadas pela criança e adolescente e pelos seus parentes como possíveis cuidadores daquela criança. E as audiências concentradas são uma excelente oportunidade de nós reunirmos todas as pessoas que podem ter interesse na retirada daquela criança da situação de acolhimento numa dessas audiências. E, inclusive, o mandado de intimação dessas pessoas pode consignar que a pessoa está sendo intimada para uma audiência onde poderá manifestar o interesse de exercer a guarda de determinada criança, e que o seu não comparecimento vai significar desinteresse. Então, a pessoa fica bem ciente de que, se ela não for à audiência, esse não comparecimento dela significa que ela não quer, e isso vai ser suficiente para o juiz se posicionar sobre a motivação daqueles parentes em poder cuidar
dessa criança. Mas tudo bem. Chegamos nesse ponto, depois de 6 meses, 8 meses, às vezes precisa de 1 ano, nós conseguimos definir se a família vai ou não voltar, vai ou não receber seu filho de volta. Se a família recebe a criança de volta, a gente volta àquela primeira estaca, que é o momento da aplicação das políticas públicas para o fortalecimento dessas relações familiares, para não ocorrer a reincidência do acolhimento. E uma questão que é pouco estudada entre nós falamos muito da devolução de crianças por famílias que adotam, não é? Mas ninguém estuda a devolução de crianças por parentes. A família extensa devolve muito mais do que os adotantes. E existem crianças que vêm para o acolhimento e primeiro vão para a avó, depois vão para a tia-avó, depois vão para o primo, e ficam passando de uma casa para outra como se fosse um cachorrinho. Não é? Nasceu uma ninhada de cachorrinhos, você vai espalhando pelas famílias, e quando ele começa a morder seus móveis, fazer xixi no tapete, você passa para frente. E tem muitas crianças que são tratadas assim por suas famílias, membros da família extensa. E nós, então, precisamos identificar a motivação dessas famílias antes da reintegração, porque não é só para adotar que tem que ter motivação adequada. Para exercer a guarda ou a tutela, é preciso também da motivação adequada. E, havendo motivação adequada, nós precisamos dar o apoio para essa família, assim como a gente dá o apoio pós-adotivo. Porque não é porque tem um laço de sangue e um afeto inicial com aquela criança que não vão ocorrer todas as fases de adaptação que acontecem da criança com a nova família. A gente que trabalha com adoção sabe que no momento inicial a criança vai ser um anjo, não é? Quando ela se sentir segura do afeto que ela está recebendo, ela vai testar a família e tudo mais. Então, isso acontece tanto na família natural, quanto na família, tanto na família substituta adotiva, quanto na família extensa. E aí seria importantíssimo da nossa parte que tivéssemos o mesmo empenho em apoiar tanto uma família quanto a outra. Mas, finalmente, chega o momento da destituição do poder familiar para algumas crianças, e aí surge um tempo, finalmente, do juiz, porque até agora vocês viram que as pessoas que tomaram decisões nessa caminhada foram os membros de equipes multidisciplinares e o Ministério Público. Foram decisões importantíssimas. As equipes técnicas disseram o que é que as famílias precisavam fazer para recuperar seus filhos. O Ministério Público, quando viu que isso não seria possível, propôs a ação de destituição do poder familiar e ela tramitou, né, por seus 6 meses, mais ou menos, e, finalmente, a criança é declarada adotável. E aí, então, a gente tem aquela criança e você pode chegar para ela no abrigo e dizer, saiu o seu primeiro papelzinho, né? E aí vem um tempo muito importante para o juiz. É tempo, em primeiro lugar, do juiz comunicar para aquela criança que está sob sua jurisdição qual foi o fim do seu processo. E há quem pense que isso pode ser feito pelo coordenador do abrigo, pode ser feito pelo assistente social ou pelo psicólogo, mas eu aprendi com as psicólogas que trabalham comigo, que elas são estudiosas de Lacan, que o juiz é a figura da lei no inconsciente da criança, ou sei lá, no consciente. Ele representa a lei, ele representa a autoridade. Então, uma criança precisa ouvir do juiz, numa audiência formal, se o juiz for uma pessoa formal, ou numa visita informal na instituição de acolhimento, mas conforme a sua idade e grau de compreensão, ele precisa ser informado. Papai e a mamãe foram reprovados na prova que nós demos para ele de serem seus pais. Eles não sabem cuidar de crianças e eles não vão poder mais ficar com você. Isso significa que eles não vão poder mais te visitar, se é que estavam visitando. Isso é muito desconfortável para o juiz fazer, porque a criança vai chorar, né? E você vai tentar acolhê-lo, e não é, às vezes, muito interessante, porque você ali, como figura da lei,
né, é melhor que você chame aquele cuidador de referência dela para poder dar esse apoio emocional. E você diz, olha, quando você pensar melhor sobre isso, eu volto para a gente conversar mais. Essa conversa do juiz com a criança inaugura para a criança um processo de luto. Ela perdeu alguém. É como se tivesse morrido alguém. E todos nós que perdemos alguém, a gente sabe que a gente demora pelo menos 6 meses para a gente se recuperar de uma perda, não é? E então, essa criança, imediatamente, se é que ela já não vinha recebendo esse atendimento, ela precisa de um atendimento psicoterapêutico para elaborar o luto da perda da sua família natural. Sem essa elaboração de luto, ela não vai conseguir abrir o coraçãozinho dela para vivenciar uma experiência de convivência familiar numa família substituta. Então, quando a gente também critica os adotantes por devoluções, a gente tem que pensar se nós preparamos as crianças também para uma nova família. Porque, às vezes, a criança ela está ainda ligada emocionalmente aos seus pais. E ela não quer uma nova família. E algumas vão continuar não querendo, mesmo passando pela psicoterapia. Como o Eduardo Anderson, de ontem, ele disse, eu não queria ser adotado. E não teria dado certo nenhuma adoção dele, porque ele realmente não queria, já tinha condição para ter um poder decidido desse. Não é? Então, o juiz precisa decidir, olhar no olho do seu jurisdicionado e ter essa conversa com ele. Depois disso, nós vamos ter que tomar uma outra decisão, que é de manusear o cadastro de adoção e procurar imediatamente aqueles pretendentes que tenham interesse naquela criança. Ainda que o processo de elaboração do luto esteja em andamento, nós podemos trazer essa figura, essas pessoas, para uma convivência, para uma aproximação gradativa. E os psicólogos vão saber orientar esse processo. Mas uma das outras decisões que nós precisamos tomar é a seguinte, e se nós não encontramos pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção? Muitos ainda param a pesquisa nesse momento e ficam aguardando que novas pessoas venham a se habilitar para o perfil daquela criança que aguarda uma adoção. Mas nós não podemos deixar de consultar o cadastro de pretendentes estrangeiros para adoção. Pode ser que a gente não goste da adoção internacional, mas não é por gostar ou não que nós vamos tomar esse passo. É por obediência à lei e por respeito ao direito da criança de conviver em família. E se nós, maravilhosos brasileiros, não fomos capazes de dar uma família para ela, então é tempo de decidir consultar os pretendentes estrangeiros. E às vezes dá certo, às vezes eles levam mais do que um, né? A gente consegue colocar grupos de irmãos, crianças com necessidades especiais, ou aquelas adoções que nós consideramos tardias. Mas pode ser que nada disso tenha dado certo, nem adoção nacional, nem adoção estrangeira. E aí, nós vamos precisar trabalhar com a criança, provavelmente já com o adolescente, sobre as possibilidades que existem para ele. E há uma determinação no Estatuto da Criança e Adolescente de que todas as crianças que pertencem a grupos de irmãos, não devem ser separadas no momento da adoção. Hoje eu tenho um grupo de 8 irmãos. Qual a chance que vocês acham que eu tenho de conseguir uma família que queira receber essas 8 crianças? Nenhuma. Eu não tenho essa esperança, por mais que eu seja uma pessoa otimista. Porque 8 crianças é bastante, não é? E algumas pessoas, então, ficam sentadas em cima desse princípio e não buscam alternativas de convivência em família. E eu respeito muito o vínculo de irmãos, é um vínculo importantíssimo. Mas eu pergunto para vocês, quantas pessoas aqui vocês conhecem que são infelizes, desestruturadas, têm problemas graves de saúde mental porque não têm irmãos? Eu não conheço. Agora, eu conheço crianças com tudo isso porque não tiveram pais. E aí chega um momento difícil para o juiz,
que é o de decidir pela separação do grupo de irmãos, quando essa for a única alternativa para que eles vivam em família. Isso precisa ser feito com uma delicadeza muito grande, com uma preparação prévia, e desde que as famílias que vão receber essas crianças separadamente estejam cientes de que aquelas crianças não vão poder perder o vínculo. Isso precisa ser... A gente vai encontrar pretendentes com esse perfil, há outros que não têm esse perfil de jeito nenhum, mas aqueles que sinalizarem que isso é possível, nós vamos cobrar deles um compromisso escrito no ato da entrega das crianças, e é perfeitamente possível, como a gente diz para as nossas crianças, nessa casa tem 2 caminhas, naquela casa tem mais 2, então eles mesmos se organizam em como vão se dividir, e cada um vai para a sua casa, e a gente combina como vão ser os encontros, e as crianças mantêm a convivência. Há famílias maravilhosas que fazem disso uma grande família. Há outras que vão fazendo de tudo para dificultar essa convivência, porque eles passam a acreditar que todos os problemas relativos à adoção acontecem com os filhos do outro casal, e que os deles não. Os deles já assim, são tão parecidos com eles que já são maravilhosos, né? E aí eles vão dificultando essa convivência, e apesar de já serem pais, a gente precisa, às vezes, continuar interferindo para manter essa convivência. Certos de que quando as crianças forem maiores e capazes, elas, conforme o vínculo que elas mesmas tiverem construído com esses irmãos, elas vão manter a convivência. Nada diferente do que acontece conosco, não é? Eu tenho só uma irmã, sou grudada nela, a gente se fala no WhatsApp o dia inteiro, mas meu marido tem 9 irmãos. Há aqueles que ele vê uma vez por ano. Há aqueles que ele fala no WhatsApp todo dia. Porque até entre irmãos há uma diferença nos vínculos, não é? Então, são decisões muito difíceis para a gente tomar. E uma decisão que eu vinha tomando, e que ontem eu levei um tapa aqui do Marco Túlio, ele disse assim, dessas tentativas de colocação de criança maior, né, em família, e as experiências que ele teve de ter sido aceito com outros interesses, que seria o interesse dele ser um trabalhador doméstico ou algo assim. Às vezes, a gente, no desespero de aproveitar uma oportunidade de entregar uma criança maior numa adoção, a gente acaba entregando essa criança para alguém que é mais ou menos. E ontem à noite eu aprendi com ele que eu preciso decidir também, a partir de agora, não aceitar ninguém que seja mais ou menos para as nossas crianças. Não vamos expor essas crianças a esses cuidados mais ou menos, né? Vamos insistir, vamos trabalhar com eles para a gente encontrar alguém que seja realmente digno do amor deles. Então, com essas palavras, a gente faz uma visão assim, mais ou menos genérica, ampla, de quais são as decisões que precisam ser dadas no curso desse afastamento da criança da sua família, e quem são os agentes que precisam se posicionar. A Constituição Federal diz que o dever de assegurar com absoluta prioridade os direitos de crianças e adolescentes é da família, da sociedade e do Estado. Então, é tempo de nós mobilizarmos a sociedade para que também não seja indiferente ao sofrimento das crianças com as quais convivemos. Houve um tempo em que os pais eram tão donos dos seus filhos que ninguém fazia qualquer interferência. Inclusive, uma criança na Inglaterra que sofreu maus tratos precisou recorrer à lei de proteção aos animais para ela obter proteção. Ela precisou provar que ela era um animal, ainda que racional, porque havia lei para proteger animal, mas não havia lei para proteger criança de seus pais. Isso acabou. E nós temos o Disque 100, Disque Direitos Humanos, além de todos os outros órgãos que nós podemos ir para fazer denúncias, para que nós não nos calemos quando estivermos verificando crianças tendo seus direitos violados. Toda criança com seus direitos violados é um adulto que vai atingir menos do seu potencial. E ele vai ser menos do que ele foi feito para ser. E isso vai trazer prejuízo para todos nós. Então, é por isso que eu convido você que é família, você que é sociedade,
você que, como eu, sou o Estado, para nós decidirmos. E para decidir tem que ter coragem. Então, vamos ter coragem para decidir, porque hoje é tempo de decidir. Obrigada.